Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentares apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Amém. Graças a Deus. Ser ou não ser, eis a questão. Crer ou não crer, eis o crentão ou eis o cristão? Ser ou não ser, eis a questão. Queridos, Jesus fez uma pergunta, levantou uma questão acerca da opinião das pessoas depois de ter sido desonrado pelos seus próprios irmãos sobre quem seria o Filho do Homem. Alguns ali responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Ainda alguns dizem que é Jeremias ou até mesmo algum outro profeta. E vocês? Se dirigiu aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí entrou em cena o vaidoso e impulsivo discípulo chamado Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem me revelou isso. E Jesus continuou dizendo assim: nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. E Jesus continuou ministrando ali Pedro. Em seguida ele disse assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Interessante que essa palavra foi dita posteriormente a todos os discípulos. E Pedro, que tinha um pensamento exagerado acerca de si mesmo, com o ego inflado naquele momento, e tendo interpretado talvez mal o que Jesus lhe declarou, ele foi do céu ao inferno em instantes, revelando a quantia que ele era um crentão, mas não um sabedor realmente dos propósitos relevantes de Deus. Jesus começou a mencionar a missão, a obra, o que ele iria sofrer e padecer em Jesus. E Pedro, mais uma vez, impulsivo, quis dar a sua opinião na mesma hora, no mesmo momento. Jesus o repreendeu. E interessante que Jesus tinha dito para ele: tu és Pedro. E sobre esta pedra, pode ser a declaração com Jesus fazendo menção de si mesmo. Mas aí Jesus revelou uma outra pedra, se dirigindo a Pedro: e você, para mim, é pedra de tropeço. Então, queridos, diante dessa passagem eu fiquei pensando, porque eu estou lendo um livro de um ateu e de um padre. Os dois escreveram conjuntamente este livro, Crer ou Não Crer. Trata-se do ateu Leandro Carnal e do padre Fábio de Mello. Interessante que os dois estão ali num debate acerca de cristianismo, acerca de religião, acerca de fé e de muitos outros assuntos. E eu, tendo um parecer, eu percebo que os dois são bastante racionais no que tange as suas opiniões acerca de Deus. Por um lado, o padre Fábio de Mello, ele crê, mas por tudo aquilo que a vida proporcionou a ele, que o faz acreditar em Deus, não que ele tenha tido uma experiência sobrenatural com Deus, mas tudo que ele entendeu, aprendeu e viveu de bom na vida dele, até mesmo por conta da sua criação católica dele em Deus. Aí o ateu, historiador, por sinal, um dos homens mais inteligentes do Brasil, um intelectual chamado Leandro Carnal, ele não crê exatamente também por conta das suas experiências. Num dado dia ele estava conversando com um padre, se confessando, e talvez já tivesse muitas ideias formadas intelectualmente, e percebeu que ali era algo que ele estava fazendo em vão, e a partir daquele momento ele não acreditou mais em Deus, mas continuou vivendo o seu catolicismo. Mas, diante das ideias, das colocações, dos pensamentos humanos, e também diante do título do livro, eu me voltei a essa questão bastante antiga, que eu não tinha muito conhecimento acerca da peça do Shakespeare, aquele escritor inglês, que fez uma peça até que interessante chamada Hamlet. Não sei se alguém aqui
já ouviu falar, já leu livro, já assistiu filme. Eu estou assistindo um filme e é uma história interessante, que acontece no reino da Dinamarca, onde o Hamlet, ele perde o pai por conta do tio dele que envenenou o seu pai, a fim de assumir o reinado e casar com a sua mãe. E aí ele procura o tempo todo vingança, mas ao mesmo tempo ele é um ser muito inteligente e faz muitas indagações em relação à vida. E tem um momento que ele se depara com a morte, com alguns cadáveres, e aí que ele faz essa pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. Até o suicídio passa na sua cabeça, mas ele tem medo do juízo divino, e o ser significa continuar vivendo, e o não ser significa morrer. Ser ou não ser? Eis a questão. Ser, apesar das dificuldades, das demandas, das complexidades da vida, das tempestades, dos transtornos e tudo aquilo que permeia a vida, ou morrer para encerrar-se tudo, mas por outro lado, mesmo tendo um conhecimento limitado do que se passa do lado lá, aquela ânsia, aquele temor por conta do mistério que permeia a morte. E gente, pensando sobre tudo isso, aí me veio essa questão do homem fazer uma autoanálise da sua própria vida, para que se chegue a algumas conclusões que sejam de tal modo relevantes e suficientes na sua vida. Porque todos nós, amados, precisamos ter um entendimento daquilo que é e daquilo que não é. Porque diante da nossa inteligência, muitas vezes as dúvidas são pertinentes e fazem parte do nosso dia a dia até mesmo, falando. E a vida ela é tão complexa de ser vivida, porque assim, tem tempos que são tempos tão preciosos, tão bons, o céu está tão azul, mas de repente tudo se apresenta tenebroso, contrário, difícil, desesperador. E olha, gente, tem pessoas que tomam decisões dramáticas, às vezes por não terem ideias fixas, ou não saberem se auto-administrar, através exatamente das demandas, das complexidades da vida e de tudo que ela nos apresenta. E assim, crer ou não crer, onde nós queremos chegar? Por que nós estamos nesse ímpeto, até mesmo talvez só religioso, ou pode até ser espiritual? Me veio esse texto à mente, e esse Pedro tão finito, tão limitado, tão pecador, diante daquele que veio para mudar a história do mundo, aquele que fez toda a diferença. E Pedro, aqui, gente, ele se deparou com os extremos, com os altos e baixos. Talvez com um momento de tanta euforia, mas por outro lado, no mesmo instante, com uma situação altamente constrangedora, porque Jesus não o repreendeu assim no ouvidinho dele. Vem aqui, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, só eu e você.
Na verdade, Jesus o repreendeu na frente de outras pessoas. Mas isso foi bom para ele, que muitas vezes nós precisamos ouvir as repreensões. A partir do momento que nós abrimos os corações para crescermos com as repreensões, aí é uma evidência que nós somos pelo menos um pouquinho inteligentes. Porque, como disse um amigo meu, que hoje é professor de história, ele declarou assim que o homem é um ser mutável. E na verdade, queridos, só não muda quem não quer. Só não muda quem é vaidoso, só não muda quem é orgulhoso. Só não muda quem não tem flexibilidade. E o chamado cristão a todos nós é um chamado à mudança diária. Porque, queridos, para começar, o verdadeiro cristão, ele não julga ninguém. Talvez eu me contradiga aqui nesta noite, mas seja mal interpretado também. Eu quero ser bem cauteloso, bem cuidadoso em relação a isso. Porque, como eu disse em determinado momento, quando eu preguei aqui, eu preciso de cuidar somente da minha vida, sem julgar absolutamente ninguém, porque tange o sentido de comparação, e eu incorrer nesse perigo de me achar melhor do que alguém, ou de até mesmo criticar o Pedro, o pobre Pedro, por conta dos seus erros e fracassos mencionados aqui nesse texto. Eu preciso fazer uma autoanálise da minha própria vida, para que eu realmente saiba quem eu sou, para que eu não corra o perigo de ser somente um crentão, porque sinceramente eu não quero ser um crentão. Sinceramente, eu quero ser um cristão, porque o crentão pode ser um religioso de carteirinha, e ele mesmo, talvez por suas vaidades, pense: não, eu sou melhor, eu estou certinho, eu sou zeloso, eu tenho uma vida contínua, uma vida devocional, uma vida congregacional. Aí entra aquele fariseu que subiu ao templo para orar, e orava dando a entender que estava fazendo tudo certo. Jejum 2 vezes na semana, os dízimos das mínimas hortaliças, Mateus 23, estou dentro, congrego, faço bem, tudo uma autojustificação. E o pior, diz o texto lá que ele não foi justificado, enquanto que o miserável pecador, que nem sequer olhava para cima, esse foi o justificado, porque batia no peito, e a partir daquele momento que ele batia no seu peito, ele queria dizer o seguinte: eu sou necessitado, porque eu sei quem eu sou. Na verdade, eu sou só um pecador, carente, dependente. Não sei se vocês já ouviram falar de um pregador americano chamado Paul Washer. Ele é um pregador reformado, e as suas pregações são bastante radicais. E ele estava falando acerca dessas questões de ser cristão ou de não ser cristão. E aí, gente, ele está fazendo menção àquela passagem lá que Jesus citou, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão. Aí houve
manifestação, eu achei interessante a colocação. Mas Senhor, não profetizamos no Teu nome, mas Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônios, mas Senhor, no Teu nome não fizemos maravilhas. E Jesus concluiu dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Interessante que Jesus estava se dirigindo ali a crentes, mas que talvez não fossem cristãos, porque existe uma diferença. Existe. Aí o Paul Washer, ele dando exemplos, conjecturando, ele falou assim: não seria mais nobre as pessoas se justificarem? Olha, perdão, então, pelas iniquidades que nós praticamos, por sermos seres miseráveis, frágeis, vulneráveis, limitados, e termos realmente noção da nossa pecaminosidade. Aí seria diferente, ao contrário de tentar contestar, dizendo assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Está errado. Está errado. Mas qual é o sentido do ser ou não ser? De existir ou não existir? De crer ou não crer? Nós somos seres dotados de inteligência. Quem glorifica o Senhor por ser um ser inteligente? Nós somos seres dotados de inteligência, extremamente individuais e subjetivos nas nossas funcionalidades, e muitas vezes surpreendentes, não é verdade? Já se deparou com uma atitude de alguém que você jamais esperava e que te surpreendeu relevantemente? Nós somos seres surpreendentes muitas vezes, e aí que acontecem as grandes decepções. A vida é estranha, não é verdade? A vida é estranha. Muitas vezes você pensa que pode contar firmemente com uma pessoa, e você coloca o coração naquela pessoa, e você acha que aquela pessoa vai ser o máximo, e é aquela pessoa que te desaponta freneticamente. E aquele que você jamais imaginaria que te estenderia a mão é o que faz a diferença, está fazendo a diferença na tua vida. A vida é esquisita, mas cada um tem a sua individualidade, a sua subjetividade. E quantas vezes você foi surpreendido por pessoas, mas também quantas vezes você surpreendeu pessoas, talvez nem tanto para o bem, mas para o mal, e acabou abrindo feridas, e acabou provocando ou proporcionando estragos. É sempre necessário haver uma análise, uma avaliação. Irmãos, os irmãos estão entendendo essa mensagem? Nós somos seres individuais em relação a pensamentos, motivações, ações, sonhos, metas. Somos um grande mistério. Eu não conheço profundamente a minha própria esposa, não conheço 100% a minha esposa, não posso penetrar nos pensamentos dela e saber o que se passa verdadeiramente no seu coração. Talvez eu nem seja tudo aquilo para ela, talvez eu seja só conveniente para ela, talvez ela esteja me olhando e pensando: mas que careca feio esse meu Deus. Vai saber. E olha, se riu, pode até ver uma concordância, porque o que se esperaria seria: não, que jeito, não é lindo. Quem conhece o coração humano é somente Deus. Mas é aí que reside o perigo, porque o Salmo 44, 21 diz que Deus conhece os segredos do coração.
conhece os segredos de Deus. E quando chegaram ao máximo denominador comum, diante das complexidades da vida, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, talvez até a Roberta já estudou sobre este homem, ele disse que o inferno está nos outros. E sempre é assim, né? Sempre os outros são errados. Sempre é o outro que proporciona a dor, o caos, algo prejudicial. O inferno está nos outros. Jesus, ele falou assim para Pedro: arreda de mim, Satanás. Você acha que entende? Mas não entende. Você só entende as coisas dos homens. Mas por outro lado, ele tinha recebido uma revelação. Mas, gente, partindo para o final dessa palavra, quem sou eu mediante os infernos alheios? Ou quem sou eu, talvez, diante do inferno que eu estou proporcionando na vida dele? Como que eu fico diante das racionalidades da vida, sempre das ideias de uns e de outros? Verdade é, amados, que eu pensando com os meus botões, eu estou inevitavelmente isolado com a minha consciência. E tudo que permeia ao meu redor pode afetar de maneira abundante a minha vida. Esses dias eu ouvi algo que me fez ficar chocado. E eu não sou galinha, não, mas eu fiquei chocado. E tão intensa que foi a questão, e me fez eu mudar de parecer em relação à rede social. E chegar à conclusão de que tudo que eu estava fazendo não estava me servindo de absolutamente nada. Que tudo que está acontecendo ao meu redor está mexendo com a minha vida, está mexendo com os meus sentimentos, com as minhas emoções, outras histórias, dilemas de pessoas, outras dores, outras histórias, outras constâncias, inconstâncias, até mesmo neuroses, outros posicionamentos e por aí vai, podem interferir de maneira relevante nas minhas vontades e decisões. O que fazer? Ser ou não ser? Crer ou não crer? Eis a questão. Mas, para começar a libertar-se de tantas indagações, ninguém está livre disso. Ninguém está livre das indagações da vida. Sendo que até o maior salmista de todos, Davi, no Salmo 13, ele foi até a presença de Deus e começou a indagar. E ele não chegou diante de Deus com a pergunta de Hamlet, ser ou não ser Elisa cristã. Ele chegou diante de Deus assim: até quando? Até quando consultarei com a minha alma até tristeza no meu coração? Até quando prevalecerá contra mim meu inimigo? Até quando o Senhor esconderá o seu rosto de mim? E ele está diante de Deus. E ele é um verdadeiro adorador. Mas ele também não estava livre dessas complexidades da vida, desses maus momentos. Mas ele tinha que se posicionar para permanecer. E Deus fala conosco hoje para nós nos mantermos posicionados, a fim de permanecermos. Porque quem não se posiciona não permanece. Cai, desvia. Ninguém está livre. Até quando? O que fazer para libertar-se de tudo aquilo que nos incomoda muitas vezes? 3 pontos.
Primeiro, é necessário negar-se a si mesmo. Não há outro meio. Porque o maior propósito de Deus para nós é um propósito de libertação. Quem quiser vir após mim, quem quiser, parte também na minha vontade. E o porquê disso? Talvez para livrar-se de si mesmo, para livrar-se dos seus maiores monstros de verdade. Porque os maiores inimigos são os inimigos interiores. São aqueles inimigos que fazem ele tomar as decisões erradas e adentrar em caminhos equivocados. Eu preciso me libertar-se no que diz respeito ao meu caráter, à minha personalidade, às questões intrínsecas, entrincheiradas da alma, e tudo na história que ainda me afeta, talvez de maneira terrível, porque todos nós temos uma história, e talvez o que está comandando o nosso momento é aquilo que aconteceu lá, outrora, e que ainda interfere de alguma maneira, e que não é suficientemente relevante para afetar nas nossas vidas, mas infelizmente afeta, tornando a nossa vida amarga. São as desconstruções, os dissabores, as desventuras. Eu aprendo com a Bíblia que a felicidade de verdade consiste não em conquistas. E é nisso, muitas vezes, que as pessoas estão se fiando. Se eu chegar naquele nível, naquele patamar, aí eu serei realizado, próximo e feliz. Mas Jesus, com o seu estender de mãos, no sentido de libertar o homem, ele disse que o feliz mesmo, o bem-aventurado é o humilde, é o sensível, é o manso, é o pacífico, é o limpo de coração. É aquele que sofre por causa da justiça. Esse é verdadeiramente feliz. Mas será que isso diz respeito à nossa vida e à nossa história? Ou até mesmo às nossas buscas? Ou a vaidade ainda é uma pedra de todos? O Senhor, Ele falou assim, fez esse convite: quem quiser vir após mim, é que se assim, para libertar-se das amarras, que ainda talvez seja uma realidade na vida de muitos, e que afeta de maneira intensa o ser. Enquanto eu não me doar para uma real libertação, a partir da minha inteira e voluntária vontade e decisão, Jesus propôs: quem quiser, eu decido isso. Quem quiser. Se eu não me propor a aceitar isso da parte de Cristo, talvez eu continue preso numa lamaçal, de desilusão, talvez atolado num poço de pecados, e que ainda está acarretando enormes prejuízos, transtornos, e até mesmo, talvez falando alto, ou no que tange uma vingança. Não, aquela pessoa me feriu de tal forma intensa que ainda proporciona dor na minha vida. Mas é disso exatamente que o Senhor quer. E para isso é necessário negar-se a si mesmo. Por isso o chamado de Jesus é um abrir mão, é um render-se, é um buscar conhecimento, é um envelhecer com sabedoria. Porque o sábio que eu estava ouvindo essa semana, ele declarou assim: o pior de tudo não é envelhecer, o pior de tudo é envelhecer tolo. E eu não estou nessa disposição de envelhecer e permanecer tolo, talvez errando, derrapando, fracassando por conta das minhas vaidades. Não, eu quero envelhecer de maneira sábia. E eu só vou envelhecer de maneira sábia a partir do momento que eu negar-me a mim mesmo. Segundo ponto, é necessário entender o propósito do reino de Deus, a fim de abraçar uma causa realmente justa e de suma importância.
Jesus falou assim: tome a sua cruz. A minha filosofia de vida tem que ser: eu não sou e nem existo mais para mim mesmo, mas eu tenho que existir para Deus, porque se eu existir para mim mesmo, o projeto é falível, é limitado, se resume a 70, 80 anos, e o que passar disso é canseiro e enfado. Aí sim eu posso fazer parte de um grupo de crentes, mas não de um seleto grupo de cristãos que estão verdadeiramente aliançados com um projeto profético de salvação. Porque o propósito de Deus é esse, é salvação. Quem glorifica ao Senhor por esse propósito de salvação? O profeta Joel, lá na antiguidade, nós estávamos estudando hoje acerca do profeta Joel. Ele declarou assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel declarou assim. Mas, aí eu fui no apóstolo Paulo, lá em Romanos: mas para invocar antes tem que crer. Como que eu vou invocar se eu não creio? Como que eu vou buscar se eu não acredito? Como que eu vou viver se eu não valorizo um relacionamento com mais profundidade, entendendo o real chamado de Deus para a minha vida? Aí Paulo também teve algumas indagações. Ele declarou assim: mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas eu muito me alegro com o desfecho de Paulo aqui, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas obras. Como são formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Como é precioso o Cristo que nos anunciou o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quão precioso é o chamado de Jesus para que nós tomemos a cruz e, como disse o Carlos Moisés, carreguemos essa cruz com dignidade. Será que eu estou carregando a minha cruz com dignidade? Será que eu realmente estou dentro de um propósito de Deus, que é negar a mim mesmo, tomar a cruz? Quão precioso foi Jesus que nos fez esse convite para abraçarmos tão grande obra, essa obra missionária, e que se eu entender e me esforçar para adentrar nisso, eu posso realmente frutificar de maneira eloquente como um pequeno Cristo. Como é bom crer e saber que se está fazendo a coisa certa, não para enlevo pessoal, mas para a glória de Deus e para a salvação de almas. Fique em pé nesse momento, último ponto. Como que eu posso me libertar de tudo aquilo que de repente deixa confuso em relação a essa vida? Ser ou não ser, crer ou não crer. É necessário seguir um caminho, mas um caminho estabelecido, não por mim, mas estabelecido por Deus. Jesus, depois que ele repreende Pedro diante das suas vaidades, ele diz assim:
Quem quiser vir após mim, não é fácil, mas negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É seguir o caminho de Cristo, não é o seu próprio caminho. O próprio Pedro declarou em sua primeira epístola: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É extremamente necessário optar por esse caminho. É extremamente necessário. Crer ou não crer? Caminho largo ou caminho estreito? Presta atenção nisso. Talvez o crentão ainda trilhe pelo caminho largo, crê, mas ainda permanece no caminho largo, seguindo após o seu enganoso coração. Mas o verdadeiro cristão trilha pelo caminho estreito, que é aquele que me testifica que pelo menos eu estou me esforçando para seguir em obediência àquilo que Deus estabelece para a minha vida. Abraão seguiu o caminho estabelecido. Pedro seguiu o seu próprio caminho e foi arrependido. Não, de forma nenhuma vai subir até a Jordânia. Falou muito. O verso 17, 28 diz assim: que até o tolo é tido por sábio quando fecha a boca. Se for para falar bobagem, fica quieto. Fica quieto. Falou muito e quase foi morto por conta das suas vaidades. Afundou e Jesus teve que salvá-lo. Usou de violência, cortou a orelha do soldado com uma espada, sem ser a palavra de Deus. Negou o próprio Deus. Estava até aquele momento andando por seus próprios caminhos. Davi deu um bom conselho no Salmo 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem crê nessa providência da parte de Deus? Quem crê que o Senhor já estabeleceu um caminho para você? Ande por esse caminho. O Salmo 25: eu entendo o que é crer, e acaba com todas as minhas dúvidas. Davi, no primeiro verso, ele diz assim: a ti, ó Senhor, elevo a minha alma. E depois que o Senhor me administre da melhor maneira possível. Porque eu sei que se eu mesmo me administrar, eu vou de passos largos para o inferno. De passos largos. Mas se eu temer o Senhor, conforme está dito também no Salmo 25, Ele me ensinará o caminho que eu devo escolher. Aleluia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve andar. A ti, Senhor, leva a minha alma. Paulo confessou: já estou crucificado e calabacilho, angalabachou, cantando com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Quem pode levantar suas mãos e dizer assim: a ti, ó Senhor, eleva a minha alma, porque aqui acaba todas as conexões que me deixam perdido, confuso, paranoico. Aqui eu começo a entender que quando eu creio em Deus, aí verdadeiramente vale a pena viver.
possivelmente eu estou lutando com as minhas próprias forças, talvez esse cansaço seja proveniente disso. Mas se eu estou vivendo na força de Deus, aí o seu nome já renova. De dia em dia, de fé em fé, e de glória em glória. Porque eu estou seguindo os passos de Cristo. E nada mais importa, a não ser fazer a vontade do Pai nosso, que está no céu. Se essa palavra tem falado no teu coração, vem aqui à frente, quero fazer uma oração pela tua vida. Show de cada